distantes. Mais emprego, mais saúde, pras pessoas mais vibrantes. Tudo isso estou pedindo aos nossos governantes. Então, nós voltamos com o assunto de Estado ao vivo pela rádio e pela TV Senado. Vocês viram aí o recado do repentista Antônio Pereira, que questiona exatamente o tema de hoje, que é o desenvolvimento e a qualidade de vida no Ceará. Aproveitamos a deixa, então, do Antônio, né, Armando, que gostaria, para continuarmos falando da educação, né? Senadores, na década de 80, segundo informações que nós colhemos no Sindicato dos Professores do Ceará, os professores cearenses recebiam mais do dobro do que recebem atualmente. Aqui há 3 potenciais candidatos ao governo do estado do Ceará. Caso os senhores um dia chegassem ao governo do estado, como tratariam essa questão do salário dos professores cearenses? A começar pelo senador Pimentel. O primeiro registro é que as prefeituras do Ceará pagavam R$15 já na década de 90. Raramente você tinha um município do interior do Ceará que pagava salário mínimo. Isso que nós estamos registrando eram os professores universitários da Universidade Estadual do Ceará, que tinham um piso vinculado ao salário mínimo. Mas os professores da rede estadual do Ceará têm o 6º pior salário do país. Claro, ainda. Eu sei. Portanto, o que nós tínhamos era na Universidade Estadual do Ceará um piso vinculado ao salário mínimo. E por conta da Constituição de 88, teve o descasamento e gerou um conjunto de ações judiciais que ainda estão em andamento, parte delas. No que diz respeito ao ensino infantil, basicamente não existia na década de 80 e começa a se estruturar na década de 90, e agora com o Fundeb é que nós passamos a construir as escolas do ensino infantil, está sendo feita uma série delas, e tinha a rede particular, com algumas escolas do ensino infantil, mas na rede pública basicamente inexistia. Com a criação do Fundef, nós tivemos a ampliação da oferta de vagas, a chamada universalização dos meninos da escola, mas não tinha o livro, não tinha o transporte escolar, e essas crianças basicamente tinham muita dificuldade para ir para a escola. Com a criação do Fundeb, a partir de 2007, e com a criação do piso nacional dos professores, é que esse processo começa a ser corrigido. Eu lembro muito bem que o ensino médio no Ceará, entre 2003 e 2004, que não era diferente dos outros estados da federação, a professora tinha que copiar na lousa, onde fazer ali a aula de matemática, de português, de geografia, de história, de química, de física, porque não tinha livros. E a partir de 2004 é que esse processo começa a ser corrigido. Portanto, nós estamos, na verdade, resgatando uma história de 500 anos em que o Estado Nacional e também aí o Pacto Federativo não tinha esse olhar. É bom lembrar que a primeira universidade criada no Brasil já foi basicamente agora, no início da República, porque na época do Brasil Colônia era proibido abrir universidades no Brasil. No Brasil monárquico é que nós iniciamos esse processo. A história nossa é uma história muito perversa para com os mais pobres, para com os escravos, os seus descendentes. E os períodos de debate sobre essas questões aconteceram na década de 50, no governo ali de Getúlio, o segundo governo de Getúlio e principalmente de JK, e após a Constituição de 88, quando as liberdades democráticas voltarem, nós pudemos discutir essas questões. Antes da gente, do senador Inácio, repercutir também esse mesmo assunto, gostaríamos de registrar aqui a participação de um telespectador, é o Alaécio Flor, de Fortaleza, que pergunta exatamente sobre isso, que a gente quer mostrar exatamente o que as pessoas que estão nos assistindo, né? A pergunta dele é, se para haver desenvolvimento no Ceará, não será de bom alvitre pagar um piso salarial decente para o professor. Isso é aquela questão da greve dos professores em Fortaleza, visto que, obviamente, não há desenvolvimento sem uma boa educação. Claro. Ele tem razão, ele tem razão. Eu acho que um dos temas, né, eu lembro do primeiro discurso, né, do governador Cid Gomes, quando assumiu o governo do estado do Ceará, foi fazendo o compromisso de cuidar da segurança, né? E ele tem procurado cuidar. Para dar um exemplo aqui, o estado do Ceará inteiro
tinha apenas 40 delegacias. Só nesse governo já foram construídas mais 50 novas delegacias, e sem contar com a questão do Ronda do Quarteirão, e agora com mais um concurso que ele vai fazer para mais 3.000 novos policiais no estado de Ceará. Era um compromisso da questão da segurança, e ele tem trabalhado muito, obviamente, que nós temos muitas tensões, muitos problemas na área de segurança, mas ele tem evoluído muito. Na questão do salário específico dos professores, para bater no ponto que o telespectador nos questiona aqui, nós sabemos que ainda há muita defasagem nessa questão do salário. Mas há um compromisso do governo do estado de Ceará, e há um compromisso nosso, como senadores, pelo menos, né, da nossa parte, e eu tenho certeza que os 2 senadores concordam comigo, de fazer com que esse salário evolua numa velocidade que nós precisamos que ele evolua, para que a gente também tenha a condição da evolução da qualidade do ensino. Por isso que nós estamos discutindo a distribuição do pré-sal, né, Eunício? Pois é, Então, um dos fatores... Qual é a questão central nisso? É que a gente ainda não entendeu, o país tardou a entender que para ter projeto de país, nação, precisa ter formação, precisa ter educação. Essa que é a estratégia do projeto nacional. Mas o estado do Ceará também não tinha entendido, claro, senador. Não, porque São Paulo se desenvolveu, né? Não. Vai em São Paulo, não tem não. Para a necessidade de hoje, também não tem em São Paulo, não. São Paulo tivemos que ir nós, no Nordeste, construir lá. Foi nós que fomos para o Sudeste, para o Norte, se espalhando pelo Brasil inteiro. Então, essa noção de que a educação é fundamental, é básica, tem que ter investimento federal, estadual e municipal. É o conjunto. E o que nós estamos fazendo hoje, ao discutir o problema do Plano Nacional de Educação, qual o problema? É que no plano anterior, de 2000, nós tínhamos mais de 300 metas. Quer dizer, é mais ou menos o seguinte, vamos botar aqui umas 300 metas, ou se precisar umas 400, porque quando a gente avaliar, a gente fez umas 10 e acha que foi... Não adianta fazer meta, não adianta planejar, fazer meta, se não tiver o dinheiro. Claro. Essa é aqui a discussão fundamental. Então, o que acontece com o plano na questão de trás? Do pré-sal, olha, na questão do pré-sal, tem muita gente que não está entendendo essa questão da discussão do pré-sal. O que acontece com o plano lá de trás? É que tendo 300 metas, você fazia 10 secundárias e dizia, fizemos 10. Agora, nós queremos, num plano novo, é o seguinte, vamos aqui estabelecer 15, 10 metas e ver onde nós vamos buscar o dinheiro. Pré-sal, fizemos uma emenda já no pré-sal. Aqui para botar 50% do pré-sal, do fundo do pré-sal para a educação. É um debate. Tem que ter recurso. Não tem salário de professor pago do céu, não. Entendeu? Não vai cair do céu. Nós temos que construir aqui. Amarrar o problema dos royalties. Porque hoje tem município que não sabe o que fazer toda a infraestrutura, o dinheiro dos royalties e da participação especial. Tem estado que faz planos mirabolantes, mas não põe na educação. Então, acho que nós temos que amarrar. Aqui 50% do pré-sal distribuído de forma mais igual no país inteiro, dá uma coisinha a mais para quem produz, porque tem uma embarcação, tem uma instalação ali da Petrobras, de outra empresa petrolífera, bota o dinheiro amarrado, 50% aqui na educação. Formação do nosso povo. Se você der isso, vai embora. Projeto de desenvolvimento sem educação, sem formação, mais na frente vai ser voo de galinha de novo, entendeu? Volta para trás. Entendeu? Então, acho que nós teríamos que investir pesado aqui, como plano nacional, coisa é estratégia. Quer dizer, há uma concordância que do dinheiro advindo da exploração do petróleo na camada pré-sal, uma parte substancial claro, a própria vá matéria para que veio a educação. Lula já apontou para isso. Só para você ter uma ideia, da forma como está posto, o Estado do Ceará sai de 30, 40 milhões de recebimento por ano para cerca de 780, isso no que se imagina do pré-sal de hoje. Mas a semana passada foi descoberta dizem que o maior poço. Um outro poço imenso na camada, chamada camada pré-sal, e não é correto, não é justo. Vocês estiveram agora lá no nosso estado. Não é correto. Aí vem a discussão, o baixo salário do professor. E não é correto que um município do Brasil, onde está ali a riqueza que não pertence a esse estado, nem a esse município, mas pertence aos brasileiros, Deus colocou isso no Brasil, não seja distribuído para que essas questões que são fundamentais, essa questão da formação é fundamental,
Também nós não teremos formação de alunos, apenas com essa estrutura fantástica. Você precisa conhecer, acho que vocês visitaram, era bom que estivesse apresentando aqui para o Brasil inteiro ver a estrutura de escolas que estão sendo construídas no estado do Ceará, que dá prazer você entrar naquela escola. Mas, para isso, nós temos que ter um conjunto como um todo, inclusive o professor com salário adequado. Nós não podemos concordar que, em pleno século XXI, no meu estado, ainda tem muitas mães de família que têm que proteger suas filhas para fazer a necessidade fisiológica de trás de uma caixa de papelão, porque não tem um único banheiro dentro de casa. Enquanto a concentração... Ora, o Brasil, nós temos o privilégio de podermos aqui dizer para vocês que participamos de um governo, do governo do presidente Lula, que incluiu, criou uma classe nova para o Brasil, desconcentrando renda e fazendo com que essas pessoas tivessem acesso. Mas nós temos ainda muitos desafios, nós temos 16 milhões de brasileiros que ainda vivem na miséria absoluta. Senador. E 10% dessa miséria absoluta, nós já temos no estado do Ceará, por exemplo, 10% da população, ou seja, quase 1 milhão de cearenses, que vivem com menos de R$50 por mês. Senador, voltando ainda um pouquinho na questão da educação, mas antes da gente passar para um tema sobre, por exemplo, saúde, que a gente pode voltar a discutir a questão do pré-sal voltado para a saúde. A gente teve várias entrevistas também de pessoas que reclamavam da questão da saúde. Tem um ponto que pelo que os senhores falaram, a questão da educação, ela precisa desse dinheiro da União, desse dinheiro que vai do governo federal, que é distribuído pelo governo federal para os estados e municípios. Agora, como fazer com que estados e municípios apliquem bem? Pronto. Salário e educação. É qualificar as pessoas. Salário e educação. Custeio disso. Salário e educação no Brasil. Por que o salário da educação não é pelas matrículas no Brasil? Por que São Paulo tem quase o dobro do salário da educação? Quer dizer, por um aluno, ele recebe 2, praticamente, no estado de São Paulo. Isso prejudica todo o Nordeste. Fica prejudicado porque o meu salário da educação não é igual a aluno matriculado. Eu matriculo um aluno e recebo uma parcela do salário da educação. Então, as fontes de financiamento também se inverteram tem no Brasil. Tem a ver com a receita gerada no Estado. Claro. Né? Você gera e perde. Quer dizer, além de você captar no estado do Ceará e, como uma bomba de discussão, levar para outros estados, você não deixa sequer o salário da educação adequadamente. Agora, como garantir então, as fontes de financiamento precisam ser bem adequadas. Eu insisto nessa questão que é um problema muito estratégico do ponto de vista nacional, a questão da educação, e mexe com todas as outras. Não há um investimento que possa mexer em tudo como a da educação. Mexe na saúde, mexe na infraestrutura, mexe no turismo, mexe em tudo da economia se você tiver uma educação de qualidade. Agora, senadores, eu queria incluir um outro tema na nossa conversa. É que, além da questão da educação, que é um assunto gravíssimo, há um outro tema que eu acho muito importante para a gente tratar, já que a gente está conversando sobre o Ceará. É que, segundo os dados do IBGE, apenas cerca de 37% da população cearense tem acesso à água e esgoto. A gente sabe que esse também é um problema nacional. Mas, água é um pouco mais, bem mais. Esgoto que é 37. Sim, esgoto. Esgoto 37. Agora, de qualquer maneira, esse é um assunto também crucial, mesmo que ele tenha reflexo direto na saúde da população, né? E a gente sabe que a mortalidade de vida no Ceará despencou da década de 80 para cá, mas continua muito alta, continua 27 e pouco por cada 1.000 nascidos vivos. É bem mais baixo, bem mais baixo. 18. Caiu para 18. Bem acima Eu estou da com média um dado nacional, aqui, né? então o meu dado está... Exatamente. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, Ainda é ainda alto. é o dobro do Rio Grande do Sul. Então, os senhores, como representantes do Ceará, acham que o governo atual está caminhando também no sentido de resolver essa questão do saneamento básico do estado do Ceará? Na questão do abastecimento da água, o estado do Ceará está no coração do semiárido. O nosso inverno é um curto período. A gente armazena a água nos nossos açudes e uma boa parte evapora. Para resolver isso, é a interligação de bacias das águas do Rio São Francisco. O imperador dizia que daria a última pedra da coroa para levar água para o Nordeste Setentrional, onde está o Ceará.
foi preciso eleger um nordestino, presidente da República, para apaziguar os estados doadores, a Bahia, o Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, e viabilizar o projeto São Francisco, que vem de 1847 o projeto. Está sendo feito. São 2 grandes canais. Um nordestino retirante. Retirante e metalúrgico. O Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor e o maior presidente de toda a história do Brasil. É um dos canais, que é o canal leste, está com mais de 80% já pronto, que beneficia o Pernambuco e a Paraíba. O canal norte, que é o maior deles, tem em torno de 40%. E com isso, nós estamos agora desenvolvendo o programa Água para Todos. É um compromisso da presidenta Dilma, da mesma maneira que toda casa do Nordeste e tem energia, aposentando a velha lamparina, nós vamos também aposentar a velha lata d'água com esse projeto. Faz parte desse grande... Até dezembro nós não temos mais nenhuma casa no estado do Ceará sem energia. Sem energia, sem um ponto de energia elétrica. O grande sonho dos cearenses, complementando o que está dizendo o senador Pimentel, é que tenhamos, né, e essa é a nossa grande luta, aposentados o chamado lata d'água, o chamado carro-pipa. A lata d'água na cabeça. Lata d'água na cabeça. E para isso, acho que poucos cearenses sabem, nasceu um projeto na Secretaria de Recursos Hídricos, né, e esse projeto foi apresentado ao governador Cid Gomes, que trouxe e apresentou ao presidente Lula e, na sequência, à presidente Dilma, e hoje nós temos quase R$ 1 bilhão alocados já no PAC, né, para ser obra do PAC. Os projetos estão sendo feitos agora para fazermos a semelhança que fizemos agora com a questão da inclusão digital, né, fazendo 3 mil quilômetros de fibra ótica e levando hoje a possibilidade de que 84% da população do estado do Ceará possa ter acesso à internet. Nós queremos fazer a mesma coisa. A mesma coisa que hoje, através das bacias, da interligação de bacias, o rio Jaguaribe, que era o maior rio seco do mundo, já está perenizado. Com esse outro programa, que chama-se Cinturão das Águas, nós vamos, na hora que entrar a água da transposição, nós vamos pegar a região mais seca do estado do Ceará, pegando a região dos Inhamuns ali, e indo lá para o rio Acaraú, para a gente fazer o encontro do chamado Cinturão das Águas. E aí, vou aproveitar nós vamos ter a oportunidade de... Tem água e fazer esgoto que estão juntos aproveitar, aqui. tem uma pergunta Nessa área aqui. dos esgotos, nós ainda estamos bem atrás. Tá. Tem uma pergunta tem muito investimento também aqui nessa área. do Hamilton Nogueira, que é de Fortaleza, que ele pergunta, eu vou fazer 2 perguntas juntas e os senhores respondem aí, que acha mais interessante. O Hamilton Nogueira, de Fortaleza, pergunta se os senadores não acham que a transposição das águas do São Francisco está muito lenta. Essa é uma. A outra é do Darlisson Silva, da cidade de Tamboril. Ele pergunta especificamente ao senhor, senador Inácio Arruda, como estão os projetos relacionados ao combate à seca. Ele acha que está muito lento também. Então... Veja, um projeto que é de 1847. Começou em 2008. Eu acho que está indo com a rapidez significativa, até porque... Andamos pesquisando, tem uma ciumeira dizendo que as obras em Pernambuco estão andando mais rápido do que as obras no Ceará. É natural, Porque porque sai do o São Francisco, passa por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. A água não sobe, a água desce. Senador Pimentel, aqui, a gente, Vai subir e vai descer, vai vir lá para cá. curta, e as pessoas querem ver Na região sul do estado, Mas a região sul do estado já tem obra da transposição do São Francisco. Assim como as que no pessoas não Ceará- acreditavam também na questão da Transnordestina. Né? E no de Ceará, Missão Velha o que acontece até no o Ceará? Pernambuco tem obra da Transnordestina. As obras do Ceará, é que o Ceará, na verdade, é o mais avançado. Porque nós já temos um O nosso canal está pronto. conjunto de barragens no Ceará. Quer dizer, alguns estados ainda estão preparando barragens para receber a água. O canal está chegando e você ainda não tem a barragem para receber a água. O Ceará já tem uma barragem chamada Castanhão, uma barragem chamada Oroz, que consegue receber um conjunto muito grande de água. E A agora barragem do vai- Castanhão são 6 bilhões de metros cúbicos de água que você pode armazenar E agora naquela licita barragem. fronteiras, Pode lá em tá Crateús. armazenado, Distribuir em Crateús, que está dentro do programa de aceleração do crescimento, que vai estar nesse conjunto do Cinturão das Águas, O Lago de uma Fronteiras. barragem de 520 milhões de metros Em cúbicos em Crateús? Crateús. Lago de Fronteira, no Rio Tem um Potinho. outro sendo inaugurado É porque agora. aí é o quadrilátero da seca, vai né? ter Tem É o outro sendo coração inaugurado da seca. agora em Brejo Santo, chamado Barragem Figueiredo. Você vai fazendo um conjunto de barramentos
E tem mais ou menos umas 4 ou 5... Alto Santo. Tem mais ou menos 4 ou 5 novas barragens que estão todas dentro desse programa. Taquara, que foi inaugurado agora. Taquara, que também é um volume de água grande. Então você vai fazendo um conjunto para garantir que você tem o que nós chamamos assim de segurança hídrica. Você não vai deixar de visitar o Ceará, o turista que for daqui para lá, ou os milhões de cearenses que tem espalhado pelo Brasil inteiro, não vão deixar de ir ao Ceará porque vai faltar água. Não, nós vamos ter água garantida. O que nós temos que avançar é na rede. O eixão é a água que vem do Castanhão para o Pecém. É um eixo que vem trazendo água para toda a região metropolitana, Fortaleza, a região metropolitana e vai para o Pecém. Então aqui nós avançamos na questão da água, nós estamos bem avançados. Falta só chegar essa aguinha do São Francisco e nós vamos embora. Eu vou pedir um pouquinho mais de paciência, tanto aos senhores como aos nossos telespectadores. Vamos para um outro intervalo. Continue participando, entre em contato pelo Alô Senado 0800 61 2211, pelo formulário no site senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. A gente volta já já.